Demos 2 aulas aí com o feriado, foi o feriado do 1º de maio, do Dia do Trabalhador, e teve o feriado da Sexta-feira Santa, né? Enfim, então eu vou fazer essa aula agora à noite, tá? E eu vou fazer mais uma aula extra também na próxima quinta-feira à noite, tá? Se for do agrado de todos aí. E amanhã também a gente pode ficar até um pouquinho mais tarde, enfim, a gente vai trabalhar o máximo que a gente conseguir, tá bom? Olha só, então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou ler uma estratégia aqui para facilitar a vida de vocês. Então vamos lá. Na última aula a gente estava vendo esse material aqui. Então, olha só, agora à noite eu vou fazer só a parte de posições relativas entre as retas. Então, eu vou repassar os slides aqui para a gente poder recapitular do que foi dito, tá? Sobre posições relativas entre retas, tanto no plano como no espaço. Então, nós vamos recapitular. Daí, depois eu vou mostrar para vocês um esqueminha que eu fiz, tá? Porque, assim, alguém me disse na última aula, professora, é muita informação, e de fato é muita informação. Tá? Então, eu fiz um fluxograma, né? Essa é a verdade, eu fiz um fluxograma, um organograma, para poder organizar as ideias aí para vocês, tá? E para ajudá-los. Tá? E aí, então, depois eu vou apresentar esse organograma, sintetizando tudo isso aqui que está no slide, referente a apenas posição relativa entre retas, tá bom? E aí eu vou fazer 2 questões aqui com vocês, tá certo? E para a gente poder trabalhar essas coisas aí. Aí hoje eu vou fazer aqui no whiteboard, tá? Peraí, Nina, só um pouquinho, dá licença. Gente, porque eu tenho uma filha gigante aqui, a Nina. Tá? Então, ela, ó. Ô, Nina, meu Deus. Peraí, ô, Nina. É minha filha de 4 patas aqui, ela se aboletou aqui. Eu vou mostrar para vocês. Essa é a Nina. Dá oi, Nina. Ô, Nina. Você aboletou aqui. Nina, dá licença, Nina. Tem que dar aula aqui. Vai fora, Nina. Vamos, fora. Enfim. Desculpa. Então, vamos lá. Vou começar, então, a gente vai recapitular, tá bom? Olha aqui. Então, vou recapitular primeiramente, vocês estão vendo aí? Todo mundo acompanha? Então, eu vou fazer por partes. Eu vou focar primeiro nas retas, depois plano, depois reta, plano, tá bom? Então, essa primeira etapa aqui, nós vamos revisar só essa primeira parte dos slides. São muitos, e eu nem mostrei todos para vocês na última aula, ainda tá faltando coisa. Só que eu vou fazer, assim, com doses homeopáticas, tá? Porque só apresentar todos os slides de uma vez só é muita informação, vocês vão ficar doidos. Então, realmente, vamos em doses homeopáticas. Então, eu vou revisar só essa primeira parte. Então, olha, você pega aí 2 retas R e S, dada na forma vetorial, de maneira que o R vai ser A mais V vezes T e S vai ser B mais U vezes T. Então, nós já vimos que esses vetores aqui, os vetores U e V, são chamados de vetores diretores. São eles que indicam a direção da reta no plano ou no espaço. Tá? Por isso que o nome dele é vetor diretor, ok? Então, são 2 vetores. Então, essas 2 retas aqui, ó, elas estão na sua forma vetorial, estão escritas em termos de seus vetores diretores. Então, a gente vai usar muito essa forma vetorial para poder fazer essas medidas de posição relativa, de ângulo, tá? Então, basicamente, a gente vai usar a forma vetorial das retas, tá? E lembrar de alguns elementos de álgebra linear que nós estudamos, né? Como produto escalar, o produto misto, as relações de ortogonalidade, porque nós vamos trabalhar com vetores, tá? Para poder entender aí qual vai ser a posição relativa entre essas retas. Então, tá. Nós vamos ter aqui 2 situações, ó. As retas, elas estão no mesmo plano, elas são ditas paralelas, tá? Então, elas podem ser paralelas, somente se os seus vetores diretores são múltiplos um do outro. Então, nesse caso, elas podem ser coincidentes se o lugar geométrico de R é o mesmo de S. Tá? Como é que a gente verifica, então, se elas são coincidentes? A gente toma aqui o ponto B da reta S e a gente verifica se ele pertence à reta A para algum valor de T. Tá? T, lembrando que T é o nosso parâmetro.
Então, a gente vai variando esse parâmetro, à medida que a gente vai variando esse parâmetro de menos infinito a mais infinito, a gente está tomando todos os pontos contidos na reta R. Então, esse T aqui é um parâmetro, tá? Então, se existe algum parâmetro T para o qual o vetor B pertence à reta R, então, essas retas, além de paralelas, elas são coincidentes. Mas pode acontecer delas não serem coincidentes. Quando que elas não vão ser coincidentes? Quando elas não tiverem nenhum ponto em comum, tá? Então, elas não têm pontos em comum. Ou seja, então, por exclusão, se o B não pertence a A, perdão, se o B não pertence à reta R, então significa, por exclusão, que essas retas, elas são não coincidentes. Elas podem ser paralelas, mas elas não são coincidentes, tá bom? E aí a gente tem uma outra situação que é a seguinte, quando elas são concorrentes, as duas retas estão no mesmo plano, mas elas não são paralelas, elas são concorrentes, então elas vão se interceptar em um único ponto, tá? Nesse caso, os vetores diretores não são paralelos, ou seja, se a gente pegar o vetor U e o vetor V e ver que um não tem nada a ver com o outro, um não é múltiplo do outro, então a gente já elimina que elas são paralelas e a gente já pode afirmar que elas são concorrentes. Tá bom? Daí, ó, eu peguei na última aula aqui, ó, olha a figurinha. Então, aqui são as retas paralelas não coincidentes. Quando elas são coincidentes, uma está em cima da outra, né? Elas ocupam a mesma posição no espaço, no plano. E aqui são as concorrentes que se interceptam em um ponto. Daí, olha, para ilustrar isso, eu peguei, então, esses três exemplos aqui. Peguei as retas R e S. Estão vendo aí? Então, vejam que elas estão no formato vetorial. Então, eu tenho aqui o ponto A da reta R e o ponto B da reta S. E aí, aqui, ó, eu tenho o vetor V, vetor diretor da reta R, e eu tenho o vetor U, vetor diretor da reta S. Nesses três casos aqui. Tá legal? Aí vocês estão vendo, ó, que a reta R, perdão, é sempre a mesma, tá? Esses exemplos aqui eu tomei de maneira que a reta R é sempre a mesma. A gente vai mudar a reta S e vai ver a posição relativa de S em relação a R, tá? Para três retas S distintas, né? Então aqui eu estou mudando só a S. A R, vocês estão vendo, tem que estar igual, né? Eu não estou mudando de um exemplo para o outro. Então vamos lá, recapitular aqui, olha, as soluções. Então, primeiro, vamos olhar aqui. A solução da número 1. Os vetores diretores 3 menos 1 e 3 meios e menos meio são múltiplos um do outro. Então, vamos voltar aqui, ó. 3 e menos 1, então esse cara daqui é múltiplo desse. É isso que eu estou afirmando no slide. Né? Se eu pegar esses dois caras aqui e dividir por 2, eu vou cair exatamente nisso, né? 3 meios e menos meio. Então, este vetor aqui e este vetor são múltiplos um do outro. Se eles são múltiplos um do outro, então elas são paralelas. Ponto. São paralelas, tá aqui. Agora, elas sendo paralelas, elas podem ser coincidentes ou não coincidentes. Esse aqui a gente já excluiu, elas não são concorrentes, elas são paralelas. Elas vão ser coincidentes ou não coincidentes? Aí depende. Aí a gente vai ver, ó. O ponto 4, 1 pertence à reta R para T igual a 1. Vamos ver? Olha lá, esse ponto 4, 1 aqui pertence à reta R para T igual a 1. Para T igual a 1. Então, vamos ver aqui, ó. Se o T for igual a 1, o que eu tenho? Eu vou ter aqui o vetor 1, 2, mais o vetor 3, menos 1. Então, se o T é igual a 1, significa que o vetor 1, 2 mais o vetor 3 menos 1 vai dar exatamente o vetor de coordenadas o quê? 4, 1. Então, é exatamente esse vetor aqui. Então, esse vetor 4, 1, ele pertence à reta R quando a gente faz T igual a 1. Então, como ele pertence à reta R, então a gente vai dizer que essas retas são paralelas e coincidentes. Tá bom? Vamos lá. O número 2, ó. A gente vai pegar aqui os dois vetores, o 3 e o menos 1 e 1 e o menos 1 terço, os vetores diretores, aqueles que vêm na frente do parâmetro T. Então, vamos ver se eles são múltiplos um do outro. Vejam que, se eu dividir aqui, se eu dividir aqui por 3, esse cara por 3, eu caio exatamente nesse, né? Então, 3 dividido por 3 vai dar 1.
E menos 1 dividido por 3 vai dar menos 1/3. Então, vai ser exatamente isso aqui, ó. Tá legal? Então, esse e esse são múltiplos. Eles são múltiplos um do outro. Beleza. Então, a gente já sabe que as retas são paralelas. Elas não são do tipo concorrentes, elas são do tipo paralelas. Agora, vamos ver se elas são coincidentes ou não? Olha só, a gente vai pegar aqui o ponto 2, 2. Ele não pertence à reta R. Então, vamos ver aqui, ó, ponto 2, 2 não pertence à reta R. Se vocês pegarem qualquer valor aqui, vocês nunca vão cair no ponto 2, 2. Por exemplo, ó, pega t igual a 0, aí vai ser o vetor 1, 2. Pega t igual a 1, se t for igual a 1, vai ser o vetor 4, 1. Pega t igual a 2, né? Vai ficar o vetor, enfim. Pega t igual a menos 1. O t pode ser valor positivo negativo? Pode, gente. O t é reais, tá? O t é a reta real. Você vai pegar lá do menos infinito ao mais infinito. Mas se você pensar num valor de t que você caia nesse ponto aqui, 2, 2, tá meio difícil. Vamos combinar, não vai ter essa solução, tá? Não vai ter, não vai existir um valor de t aqui. Valores decimais, né, fracionários, não vai servir para mim, porque senão eu vou cair no vetor fracionário, esse cara é inteiro, né, as coordenadas 2, 2. Se eu fizer t igual a 1, eu caio no vetor 4, 1. Se eu faço t igual a menos 1, eu vou cair no vetor menos 2 e 3. Então, assim, não tem um valor de t para o qual eu vá cair nesse vetor aqui, o vetor 2, 2. Então, por isso, essas retas são paralelas e não coincidentes. Esse caso aqui, são paralelas, mas não são coincidentes porque elas não têm ponto em comum. Beleza? Então, tá aí o caso número 2. E o caso número 3. Então, você tem aí os vetores diretores 3 e menos 1 e 0 e 1 não são múltiplos um do outro. Então, vamos ver? O caso número 3, perdão, aqui. Opa, 3, caso número 3. Então, pega esse cara aqui, o 3 menos 1, e pega aqui com esse cara o 0, 1. Olha lá, 3 menos 1 e o 0, 1. Então, o que acontece? Esse cara aqui e esse cara aqui, eles não são múltiplos um do outro, né? Não tem aqui um número que eu pense que eu multiplique esse cara que vai me dar esse, né? Até porque essa primeira coordenada está zerada. Qualquer coisa que eu multiplicar aqui, a coordenada x vai ser 0. Então, não tem assim, né, um múltiplo. Eles não são múltiplos um do outro. Então, como eles não são múltiplos um do outro, a gente cai nesse caso aqui, onde as retas são concorrentes, tá bom? Então, tá. Por enquanto, vou passar mais alguns slides aqui em relação à reta e depois a gente vai ver o fluxograma, tá bom? Então, veja só. Agora, a gente vai ampliar o nosso conceito e pensar em duas retas no espaço. Tá? Porque todas essas análises que eu fiz desse slide para trás, os 4 primeiros slides, são retas no plano, elas estão estritamente no plano. Vejam que as minhas retas, elas têm duas coordenadas, x, y. Estão vendo que são retas do tipo aqui, ó, x, y, coordenada x, y? Então, elas estão no plano. Agora, a gente vai pensar em retas no espaço, porque eventualmente elas podem estar no espaço. São retas, mas estão no espaço, ou seja, elas têm coordenadas x, y, z. Então, vamos fazer essa análise agora no espaço, no caso das retas. Os planos a gente deixa para amanhã, uma coisa de cada vez. Então, olha, duas retas no espaço podem estar ou não no mesmo plano. Caso estejam no mesmo plano, são ditas coplanares. E para essas retas, aplicamos a análise de posição relativa mostrada anteriormente. Então, se elas estão no mesmo plano, a gente cai na situação aqui inicial, retas no plano. Aí a gente vê, são paralelas? Ah, não são? Então são concorrentes. São paralelas? Elas são coincidentes ou não coincidentes? Então, se as retas não forem coplanares, não tiverem no mesmo plano, então toda análise que a gente fez do slide 4 para trás é válida, tá? Agora, por outro lado, se as retas não são coplanares, então elas são chamadas de retas reversas. Ó. Então, vejam, isso aqui é um exemplo de retas que são reversas, elas estão em planos distintos. Estão vendo? Ó? Essa aqui está no plano XY, aqui, né? No plano, aqui, essa aqui já está no espaço aqui, né? Então, vocês estão vendo aí que os planos aqui, inclusive, são perpendiculares um ao outro.
Então, essas duas retas aí são totalmente, estão em planos totalmente distintos. Então, elas são chamadas de retas reversas. Então, olha aqui a reta R e a reta S. Estão vendo? Ó? As retas, então, são definidas por um ponto e um vetor diretor. Olha lá, o vetor diretor é o cara que dá a direção, né? A orientação, é um vetor. A gente já viu, o vetor é um cara que tem direção e sentido. Então, ele vai te dar a direção e o sentido da reta. Tá? Olha aqui a reta S. Ela tem um vetor diretor V aqui e ela tem um ponto D, tá certo? Então, ó, essa é a representação vetorial. Então, na representação vetorial, a gente precisa de um ponto e um vetor diretor. Tá bom? Então, tá, olha, por exclusão, se as retas não forem coplanares, elas são reversas, tá? Se elas forem coplanares, então volta às análises anteriores. Agora, como é que a gente vai distinguir e saber se a reta é reversa ou coplanar? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar este teorema daqui, ó. Teorema. Sejam duas retas R e S no espaço dadas por. Então, você tem aqui R igual a mais V vezes T, S igual a B mais U vezes T. Então, R e S são coplanares se, somente se os vetores AB, tá? V e U forem linearmente dependentes, ou seja, se eu fizer o produto misto desses vetores, isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Então, significa que esses vetores são linearmente dependentes, tá legal? Então, se isso aqui for satisfeito, se eu pegar o vetor U, o vetor V, tá aqui, o vetor U, o vetor V, né? Fizer o produto vetorial e depois fizer o produto escalar pelo vetor AB, quem que é o vetor AB? É o vetor que sai do ponto A e vai em direção ao ponto B. Se este produto misto aqui, né, for igual a zero, então significa que as retas são coplanares. Daí vale todas aquelas análises anteriores que eu fiz. Então, nos próximos slides, ó, nós já fizemos isso semana passada. Eu vou fazer aqui rapidamente para vocês verem, para a gente relembrar, e depois eu vou fazer outros exemplos. Então, por exemplo, ó, peguei aqui 4 pares de reta, RS, todas agora no espaço. Estão vendo? Que todas agora têm 3 coordenadas. Então, vamos lá, na primeira aqui, nós vamos pegar, então, o vetor U e o vetor V. Então, quem são os vetores U e V? Ó, 2, 2, 2 e 2, 2, 3. Aqui. E daí eu vou pegar o vetor AB. Quem que é o vetor AB? É o vetor aqui, ó, que sai desse cara e vai em direção a esse cara, né? Então, olha lá. É o vetor 1, 3, 3 menos o vetor 1, 2, 0, tá bom? Ele sai do A e vai até o B, é o vetor AB. Lembra que é um segmento de reta orientada, né? Então, o ponto inicial é o A e o ponto final é o B. Tá? Então, esse vetor aqui vai ser o vetor 1, 3, 3 menos o vetor 1, 2, 0, tá? Esse aqui, 1, 3, 3 menos 1, 1, 2, 0. Então, isso aqui vai me dar como resultado o vetor 0, 1, 3. Se eu calcular o determinante, né, do produto misto, então a gente vai calcular o produto misto aqui pelo determinante. Então, como é que a gente faz? A gente coloca as coordenadas do vetor U, as coordenadas do vetor V e as coordenadas do vetor AB. Então, tá aqui, ó, U, 2, 2, 2, V, 2, 2, 3 e o outro AB, 0, 1, 3. Quando vocês calcularem o determinante, vocês vão ver que esse determinante é diferente de zero. Ele dá menos 2. Então, essas retas não são coplanares. Elas são duas retas reversas, tá? Ou seja, elas estão aqui em planos separados, distintos. Então, não cabe fazer essas outras análises aqui. É paralela, coincidente, concorrente. Não cabe fazer isso, né? Porque elas são reversas, não estão no mesmo plano, acabou. Morreu aí. A sua análise morreu aí. São reversas. Ponto. Morreu. Então, vamos para o próximo. Olha lá, o segundo aqui. R e S. Então, nós vamos pegar aqui, mesma coisa, ó. Vou pegar o vetor U, que é esse cara aqui, o 2, 2, 2. Eu vou pegar o vetor V, que é o 1, menos 1, 2. E aí, eu vou pegar o vetor AB. O vetor AB é o vetor que sai do ponto 1, 0, 0 e vai para o ponto 2, 3, 0. Então,
a gente tem isso aqui, ó. Tá aqui o vetor UV e o vetor AB, tá bom? Opa, esse aqui, perdão. Daí a gente vai calcular agora o determinante, ó. Então o vetor U tá aqui, 2, 2, 2, o vetor V, 1, menos 1 e 2, e o vetor AB, que é o vetor 1, 3, 0. Se a gente calcula esse determinante, então a gente vê que esse determinante é nulo, é zero. Então, a gente vê automaticamente que elas são o quê? Coplanares. Então, elas têm que ser coplanares. Pronto, estão no mesmo plano. Agora, elas sendo coplanares, elas podem ser coincidentes, né? Paralelas, coincidentes e concorrentes. Então, vamos ver aqui. Olha só, as retas são coplanares e concorrentes. Por quê? Elas são coplanares e concorrentes. Coplanar porque está aqui, né? O determinante deu zero. E concorrente? Por que elas são concorrentes? Porque se eu pegar os dois vetores diretores aqui, o vetor U e V, a gente vai ver que eles não são múltiplos um do outro. Esse cara não é múltiplo desse. Então, quando o vetor diretor não é múltiplo um do outro, essas retas estão no mesmo plano aí, mas elas não podem ser paralelas, elas são concorrentes. Tá? Então, as retas são coplanares e concorrentes, tá bom? Aí, o próximo exemplo aqui, o 3. Vamos ver aqui, ó. Como as retas possuem o mesmo vetor diretor, 1, 1, 1, então concluímos que as retas são coplanares e paralelas. Então, olha aqui, ó. Vamos ver aqui o 3, ó. Então, o vetor diretor é o mesmo. Se o vetor diretor é o mesmo, elas são paralelas, tá? São paralelas. É o mesmo vetor diretor, então elas são paralelas. Se elas são paralelas, óbvio, evidentemente elas são coplanares, elas estão no mesmo plano. Então, tá aqui, ó. Elas são coplanares e paralelas. Agora, se elas são paralelas, elas podem ser coincidentes ou não. Como é que eu sei se é coincidente ou não? Eu vejo aqui o ponto. Então, a gente vê que o ponto 1, 0, 0 não pertence à reta S. Então, vejam aqui, ó, o ponto 1, 0, 0 não vai pertencer à reta S. Tá? Para nenhum valor de t aqui. Se eu fizer t igual a 1, eu vou cair no ponto 2, 1, 1. Então, eu vou cair nesse ponto aqui. Então, vocês podem testar aí. Não vai ter nenhum valor de t para o qual eu vou cair nesse ponto 2, 3, 0. Então, esse ponto 2, 3, 0 não pertence. Se ele não pertence, então elas não podem ser coincidentes, tá? Então, elas são paralelas e não coincidentes. E, por fim, como as retas possuem a 4, como as retas possuem o mesmo vetor diretor, então a gente vê que elas são coplanares e paralelas. Então, bora ver a 4. Mesmo vetor diretor, olha aqui, mesmo vetor diretor, RS. Então, elas têm que ser paralelas, tá? E tem que ser coplanares, porque não existe reta paralela em planos separados, né? Então, são paralelas, são coplanares. Agora, elas são coincidentes ou não coincidentes? Como é que a gente vai verificar isso? Então, a gente vai ver se o ponto 1, 0, 0 pertence à reta S. Ó, mas parece que pertence, ó. Vamos fazer aqui t igual a 1, que nem eu estou sugerindo? Se eu fizer aqui t igual a 1, o que eu tenho? T igual a 1 vai ficar 1, 0, 0 mais 1, 1, 1. E isso vai te dar o vetor de coordenadas 2, 1, 1, que é justamente, né, o ponto B aqui, pertencente à reta S. Então, esse ponto B da reta S, ele também pertence à reta R. Como elas têm um ponto em comum, então elas são ditas coincidentes, tá? Daí, assim, é muita informação. Então, eu sugiro a gente fazer o que é isso, meu Deus? Eu sugiro a gente fazer um fluxograma, né? Então, olha só. Eu ia fazer um documento separado, tá? Eu comecei a fazer, eu ia fazer um PDF separado, mas eu pensei, não, eu vou colocar no próprio PowerPoint. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou lá no final agora. Então, eu vou pular essa parte aqui, ó. Então, fomos até aqui, tá? Hoje nós vamos trabalhar aqui. Tá? Cadê? Retas no espaço, só reta. Amanhã a gente vê essa história de reta, plano, plano com plano, tá? Amanhã a gente vê os outros. Hoje vamos ver só reta com reta. Então, eu vim aqui, ó, no finalzinho, e aí, tchanãs, eu fiz um fluxograma. E aí eu acho que vai ajudar nos estudos de vocês, né? O que vocês acham aí? Acho que fica legal, né? Então, vamos ver direitinho esse fluxograma?
É bonitinha, né? Minha sogra aqui vendo minha cachorrinha é bonitinha, Nina. É casada? Quem? A Nina? Ou é castrada, vocês estão perguntando? Ou eu sou casada? Sim, Daniela, só um minutinho. O que eu olho aqui? Sim, Daniela. Cadê? Eu vi que você levantou a mão. Deixa eu... Ah, tá, tudo bem. Então, vamos olhar aqui o fluxograma. Então, posição relativa entre retas. Então, eu peguei aqui o fluxograma, peguei as duas retas, R e S. Então, R igual a mais VT e S igual a B mais o T. Então, a gente precisa saber desses caras, né? Os vetores diretores, U e V, tá certo? E os pontos A e B, né? O ponto aqui da reta R, o ponto A da reta R e o ponto B da reta S. Então, isso aqui na forma vetorial. Então, olha só. A gente vai começar do mais abrangente, que são retas no espaço. Né? Retas no espaço é o caso mais geral que você tem. Retas coplanares, que estão no mesmo plano, é um caso particular. Tá? Então, a gente vai tomar aqui, primeiramente, retas no espaço. Então, vamos lá. A reta está no espaço. Como que eu sei, professora, essa reta é uma reta no espaço? Olha, você vai ver, se tem 3 coordenadas, é porque a coordenada x, y, z, então que é uma reta no espaço. Tá? Tipo aquelas que a gente acabou de ver, né, lá atrás, ó, por exemplo, aqui. Vou voltar aqui para ficar bem claro. Olha lá, por exemplo, isso aqui é reta no plano, 2 coordenadas. Estão vendo? R e S, 2 retas no plano. Essas aqui já são RS, já são 2 retas no espaço, tem 3 coordenadas, tá? Então, voltando lá no fluxograma. Então, tá aqui. Então, as retas, se elas são retas no espaço, então a gente vai ver, ó, tem 2 casos aí. O primeiro, né, a gente vai se certificar que o vetor V escalar a B tem que ser igual a 0, né? Ou seja, que esses caras são linearmente dependentes, esses vetores aí, tá? Então, se eu tomo o determinante disso daqui for igual a 0, então se isso aqui for diferente de 0, vou primeiro para o não, tá? Sempre para o não, depois para o sim. Se for diferente de 0, se isso aqui não for satisfeito, não for, então não é em relação a essa condição aqui, tá bom? Acho que depois eu vou, inclusive, até grifar isso aqui. O não é em relação a essa condição. Então, se essa condição não é satisfeita, se esse produto misto aqui, o determinante, não for igual a 0, então você vai cair nesse caso. As retas são reversas. Se essa condição for satisfeita, sim, você calculou o determinante, foi igual a 0, então você vai cair nesse caso aqui. Sim, as retas são coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano, tá? Daí, ó, a gente vai para a próxima condição, que é a seguinte, a condição para que as retas sejam paralelas. Quando é que elas vão ser paralelas? Quando os vetores U e V são múltiplos um do outro, né? Então, se eu pegar U aqui e for múltiplo de V, ou vice-versa. Então, se essa condição não for satisfeita, se U não for múltiplo de V, se não acontecer isso, então a gente cai aqui nesse caso, não. Então, as retas não são paralelas, elas são retas concorrentes. Tá bom? Concorrentes, interceptam um único ponto. Agora, se essa condição é atendida, sim, ok, então ela é paralela. Mas daí, ó, existem outras 2 situações aqui, coloquei 2 ramificações. Então, é o seguinte, se as retas são paralelas, elas podem ser coincidentes ou não coincidentes. Quando que elas vão ser coincidentes? Quando o B pertencer à reta R. Então, por exemplo, se o B pertence aqui à reta R, como eu falei ali nos exemplos, ó, o B pertence a R, então elas são coincidentes. Uma ali está em cima da outra. São paralelas e uma coincide com as 2 ocupam o mesmo lugar no espaço. Agora, se o B não pertencer a R, então daí elas são não coincidentes, tá? Elas são paralelas, mas não coincidem uma com a outra. O B não pertence a R. Então, são essas 2 hipóteses aqui, no caso delas serem paralelas, tá? Então, é por exclusão. É exatamente esse fluxograma. Então, vamos lá. A reta no espaço. Determinante aqui é diferente de 0, não atende essa condição, então elas são reversas, isso aqui. Atende essa condição, então elas são o quê? Coplanares, estão no mesmo plano.
Daí a gente cai no caso particular das retas no plano. Então, a gente vai ver, elas são paralelas? Para ser paralela, essa condição tem que ser satisfeita, o IV tem que ser múltiplos. Se não é satisfeita essa condição, elas são retas concorrentes. Se essa condição, sim, ela é satisfeita, então você tem outros dois casos. Elas podem ser coincidentes, tá certo? B pertence a R, ou elas podem ser não coincidentes, quando B não pertence a R, tá certo? Então, isso aqui vale para a posição relativa entre retas. Então, esse fluxograma aqui. Gente, tá claro pelo fluxograma? Ajuda mais? Eu acho que era isso que vocês queriam, né? Alguém tinha pedido, eu não lembro quem foi o aluno, mas vocês acham que ajuda isso daí? É o mesmo slide da aula passada. É quase igual, porque não tem esse último aqui. Esse último eu coloquei agora à noite, tá? Que eu pensei, vou fazer, porque eu acho que fica melhor, né? O fluxograma ajuda muito, tá? Então, mas aí não tem problema, eu coloco lá no Google Sala de Aula de novo, só atualizo o material, tá? Ele já tá no Google Sala de Aula. É o mesmo da aula passada, é o mesmo material, eu vou fazer, só que eu não vou passar ele todo de uma vez, não. Os exemplos estão diferentes. Eu corrigi algumas coisinhas, tá? Corrigi uma coisinha ou outra aí, que tinha um errinho aqui e acolá, que eu fui vendo durante a aula mesmo, mas é basicamente o mesmo material, tá? Enfim, mas eu não vou estudar todos os slides numa paulada só, não. A gente vai em doses homeopáticas, tá? Então, agora, com base nesse esqueminha aqui, ó, esse fluxograma, então isso aqui vai ficar disponível para vocês ajudar, tá? Eu vou colocar lá agora, assim que eu terminar essa aula. Então, nós vamos pegar aqui e vamos fazer dois exemplozinhos aqui com vocês, tá? Vou fazer à mão aqui. Então, vamos lá. Vamos começar com esse aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou interromper aqui um pouquinho o compartilhamento. Aí eu vou vir aqui, ó, pessoal. Tá? É o mesmo material, tá, gente? É porque assim, eu dei uma revisada no material mais cedo, ali sempre tem uma coisinha ou outra. Eu tinha inclusive, durante a aula, eu falei, gente, aqui tá uma coisinha errada aqui, acolá, e eu corrigi. O material já está todo revisado, está tudo ok, e aí eu só coloquei esse apêndice, tá? Porque esse fluxograma aí vai ajudar vocês, porque, como fala, é muita informação, então se a gente seguir esse fluxograma, a gente consegue ir respondendo todas as perguntas. Tá, eu vou colocar uma questão aqui, ó, seguinte, para vocês. Vou pegar aqui. Duas retas no plano, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Ou melhor, vou colocar exercício 1. Eu vou botar isso aqui na lista, tá? Eu tô fazendo uma lista para vocês de exercícios. Essa é a primeira questão que eu vou colocar, que eu já coloquei, na verdade. Mas eu não vou botar mais questões. Então, eu vou colocar assim. Imagina o seguinte, imagina que eu te dou aqui duas retas, tá? Eu te dou uma reta R, tá? E aí eu vou te dar as equações paramétricas da reta. AD mais B. E Y igual a CT mais D. Tá? E aí, ó, então essa aqui são as equações, ó, paramétricas, tá? Então, equações paramétricas. Então, o que são essas danadas, essas equações paramétricas? Tem um parâmetro T, né? Parâmetro T. Beleza? Estão vendo aí? Está acompanhando aí? Daí eu vou dar uma segunda reta para vocês, que é a reta S. E aí, ao invés de dar as equações paramétricas, eu vou dar a fórmula geral dela. Tá? Vou chamar aqui de Y igual a C. Então, essa aqui, vou colocar aqui amarelinho, é a equação geral. Tá? Daí eu pergunto para vocês o seguinte, tá? A minha pergunta é, em que situação, tá? R e S se intersectam? A minha pergunta em que situação
R e S se interceptam. O que eu estou querendo perguntar com isso? Olha, em que situação elas serão o quê? Concorrentes, né? Então, se elas se interceptam, elas são concorrentes, tá? Então, veja que eu estou tratando de duas retas no plano. Então, estou tomando aqui, ó, as retas. Vamos ver aqui. R, então, por exemplo, peraí, reta R, e aí eu vou tomar aqui a reta S, tá? E elas vão se interceptar aqui em um ponto, então elas vão ser concorrentes. Eu quero saber em que circunstância isso vai acontecer, tá? Responder assim de cara vai ser impossível. A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que escrever as duas retas na sua notação vetorial. Então, a gente vai escrever o seguinte, vamos pegar aqui, escrevendo na notação vetorial, né, na forma vetorial. Então, a gente vai precisar escrever RS na forma vetorial, ou seja, né, a gente tem que escrever R como sendo uma coisa do tipo A mais V vezes T, certo? A reta R. Eu adoro essas canetinhas. A reta R. Tá? E aí eu vou tomar aqui a amarelinha, vai ser a S. Vai ser então uma coisa do tipo B mais U vezes T. Então a gente viu lá pelos slides o seguinte, que se U e V não forem múltiplos, então elas serão concorrentes, tá? Então a gente tem que ver em que situação U e V serão múltiplos, né? U e V serão múltiplos. Que situação U e V serão múltiplos? Estão acompanhando aí? Então, é o seguinte, dou duas retas, tá? Essa aqui está na forma paramétrica e essa aqui está na forma de equação geral. Então, eu quero saber em que situação elas se interceptam, ou seja, em que situação elas serão concorrentes, tá? Para a gente poder avaliar isso, a gente precisa tomar a forma vetorial das retas R e S e comparar esses dois vetores, os vetores U e V. Se esses dois vetores forem múltiplos um do outro, então elas são paralelas. Se eles não forem múltiplos, a gente cai no caso em que elas são concorrentes, tá? Então, o que a gente quer é que elas sejam concorrentes, tá certo? Então, a gente tem que ver uma situação em que U e V não sejam múltiplos. Essa é a pergunta. Aí, gente, aqui tá muito doido, né? Porque assim, aqui não tem número, é tudo literal. A gente vai achar uma coisa em função da outra, tá? Mas o pessoal da matemática gosta dessas coisas, né? Vocês são matemáticos, então tem que constar de letrinhas. Então, olha só, o que eu vou precisar fazer? Escrever esses dois caras na forma paramétrica. Então, eu vou começar pela reta R. Tá? Então, reta R na forma... Não, forma vetorial, né? Eu falei paramétrica, não. Paramétrica já tá. Eu quero colocar na forma vetorial. Né? Que é essa forma aqui, A mais VT. Então, vamos lá. Tá fácil aqui da gente ver qual que vai ser a forma vetorial. Então, vejam só o que nós temos aqui. Então, ó, quem que é o vetor V? O vetor V, ó, ele é dado pelas coordenadas A, B. Então, vendo aí, ó, deixa eu marcar aqui em azul para vocês verem, ó. Que AB, gente, perdão, que AB, o que? AC, né? Perdão, AC. Deixa eu apagar aqui, escrevi bobagem. É A, entendeu? A e C. Estão vendo aí, ó? É A e C vezes T, né? Vezes T. Tá bom? Então, essas são as coordenadas. As coordenadas de V são as coordenadas que estão na frente do parâmetro T, ó. Então, o vetor V, esse vetor V aqui, é o vetor de coordenadas AC, tá bom? Então, o vetor V é o vetor de coordenadas AC. Deixa eu apagar aqui, esse é o vetor V.
tá bom? Então, a nossa reta R, ela vai ser dada pelo seguinte, vai ser pelo ponto A. Quem que é o ponto A? Então, aqui, a coordenada X é quando tá aqui, T igual a 0, T igual a 0. Então, é BD, tá? Então, as coordenadas são as coordenadas BD mais o vetor, né? AC vezes T. Essa é a forma vetorial da sua equação R. Estão vendo aí? Ó, então o vetor V, que é o vetor diretor, ele tem coordenadas AC, tá aqui. E o ponto que está contido na reta R é o ponto de coordenadas BD. Como que eu sei que esse ponto está contido? Ó, faz T igual a 0. Se eu fizer T igual a 0, X igual a B, Y igual a D. Então, o ponto BD é um ponto que pertence à reta R. Então, a gente pode escrever a reta R nessa forma vetorial aqui. BD mais AC vezes o T. Então, essa é a forma vetorial da reta R, tá bom? Eu vou salvar aqui, e aí depois eu vou mandar para vocês, né? Agora, se vocês quiserem também dar um print, fica à vontade, mas eu vou mandar também, tá? Vem aqui, salva. Mas printa aí, né? Sei lá, vai dar um chabu aqui, o trem salva, né? Se vocês quiserem printar, alguém quiser printar, tirar foto, é bom. Mas no geral ele salva, mas vai dar um chabu, tá bom? Dá uma olhada aí. Então, posso apagar. Vamos pegar agora a reta S, né? Então, ó, eu vou apagar aqui embaixo, tá? A borrachinha aqui. Deixa eu ver, tá tudo certo aí? Vocês querem perguntar alguma coisa? Deixa eu ver. Eu posso apagar? Posso prosseguir? Cadê o bate-papo? Calma aí, deixa eu interromper aqui rapidinho. Oi? Ah, eu não coloquei, não? Alguém está dizendo, os slides da aula passada, retas e planos, para que você colocou, está falta uma parte. Aí, claro, peraí, deixa eu entrar aqui agora no... Gente, vai chegando o fim de semestre, a gente vai ficando meio doido também, né? Enfim, peraí, deixa eu até ver aqui o que é que eu postei aqui para vocês. Olha. Ó, então aqui, atividades. Ué. Uai, tá aqui, não? Olha lá, 28 slides, tá aqui. Geometria analítica, postei agora. Geometria analítica, posições relativas entre duas retas e dois planos, entre retas e planos, ângulos e distância. Tá aqui. Postei às 17h56, foi isso mesmo. E aí, no dia 24 de abril, eu postei a primeira parte, né? Que era retas e planos, equação geral, vetorial e paramétrica. No dia 24. Tá aqui, ué. Checa aí, gente. Tá aqui, eu postei, tá aparecendo aí. Não estou vendo? Não está vendo o que? Lá no Google Classroom? Ah, não, sim, é porque eu tirei o compartilhamento, porque eu queria ver as perguntas aqui. Tá bom, gente? Tá lá, eu coloquei. Tá no Google Classroom. Né? Olha lá, tá lá. Beleza? Então vamos voltar aqui. Posso prosseguir? Então vou voltar, vou apagar, tá bom? Quadro branco. Pode? Pode apagar? Então vou voltar aqui, ó. Quadro branco. Borrachinha. Adorei essas canetinhas, gente. As canetinhas são show. Esse whiteboard é muito legal, né? Parece que eu devia ter usado desde o começo, mas é porque também eu estava sem a canetinha, né? Minha tela é touchscreen, mas eu estava sem a canetinha. Aí eu arrumei a canetinha, eu comprei, e aí agora eu posso escrever. Fica melhor. Assim, a letra não fica belíssima, mas
Olha só, então a gente já tem a equação da reta R, tá? Depois eu escrevo novamente. Agora vamos ver a equação da reta S. A gente tem que escrever a equação na forma vetorial, ou seja, a gente tem que escrever uma coisa do tipo assim, ó, S igual a B mais VT, né? Então a gente precisa fazer isso aqui. Só que aqui ela está na forma geral. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é escrever equações paramétricas, tá bom? Então, como é que é isso, professor? Vamos escrever aqui. Escrevendo equações paramétricas. Então, primeiro nós vamos escrever equações paramétricas para a reta S. Vou escrever aqui equação para a reta S. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Nós já fizemos nos slides, mas vamos fazer aqui e aí eu vou pôr na lista. Já estava na lista, né? Para vocês treinarem. Então, vai ser assim, ó. Eu vou dizer que Y vai ser igual a T, tá? Então, eu pego um dos dois parâmetros, ou o X, ou geralmente eu pego o último, né? Então, eu faço Y igual a T. Fazendo Y igual a T, ó, eu vou isolar o A. Então, eu vou pegar aqui AX mais BY igual a C. Então, AX é igual a C menos beta Y. Então, o X é igual a C sobre alfa. Ah, isso aqui é um alfa, né? Só para diferenciar do AB da reta R, aí ele colocou alfa, beta, tá? Na questão. Então, vai ser C sobre alfa menos beta sobre alfa Y. Mas quem que é Y? Y vai ser igual a T. Vejo que Y é igual a T. Então, daqui a gente tira o seguinte, ó. A gente tira aqui. Tira aqui, x é igual a c sobre alfa menos beta sobre alfa vezes t. Tá bom? Deixa eu apagar aqui esse risco que eu fiz sem querer. Então, tá aí a equação, aqui, as equações paramétricas, tá? Então, as equações paramétricas, cadê? As equações paramétricas para a reta S são as seguintes, ó. Então, S, aqui as equações paramétricas. Primeiro, x é igual a c sobre alfa menos beta sobre alfa vezes t, e y é igual a c vezes t mais d. Tá bom? Então, essas são as equações paramétricas. Aí, a partir das equações paramétricas, a gente consegue escrever a reta S na sua forma vetorial. Paramétricas. Não, peraí, que loucura é essa? Perdão. Y igual a T, né? O que é esse T? Que eu olhei para o Y do R, perdão. Que loucura. Aqui. T. Y igual a T. Perdão, eu olhei que está ali, mas liguei no automático aqui. Deixa eu apagar aqui esses risquinhos. Tá aí, então essas são as equações paramétricas para a reta S. Então, agora a gente pode escrever a reta S na forma vetorial. Como é que vai ser ela na forma vetorial? Então, vou aqui a forma vetorial. Então, forma vetorial. Então, a reta S na forma vetorial vai ser o seguinte. Ela vai ser... Olha lá. Quem que é o vetor diretor? O vetor diretor tem essas duas coordenadas aqui, ó, menos beta sobre alfa e 1. São as coordenadas que vêm na frente do parâmetro t, tá bom? Então, é menos beta sobre alfa e 1. Isso aqui vezes t. Tá legal? Mais o quê? Mais o ponto B. Quem que vai ser o ponto B? Vai ser o ponto de coordenada c sobre alfa. E a outra coordenada aqui é 0, né? Porque aqui você não tem nenhum número somado no t. Então, a segunda coordenada é a coordenada 0. Tá bom? É isso que você tem.
É uma outra forma de escrever a mesma coisa, tá? Se vocês multiplicarem aqui e abrirem, ó, vai ficar menos beta sobre alfa vezes t mais c sobre alfa, que é exatamente o x. Se você pegar aqui 1 vezes t mais 0, vai dar t, que é exatamente o y, tá? Então, uma vez que você tem as equações paramétricas, é muito fácil você escrever a equação vetorial. A equação vetorial você escreve dessa maneira aí. E daí, se você escreve dessa maneira, agora a gente pode olhar para os vetores diretores das duas retas e compará-los, tá bom? É isso. Então, deixa eu salvar. Aqui. Tá? Então, primeiro, quando você tem a reta aqui na forma da equação geral, para você escrever a equação paramétrica, basta você pegar aqui, ó, faz y igual a t. Tá? Você pega aí uma das duas coordenadas, geralmente é a y, né? Faz y igual a t e aí você isola a outra coordenada. Então, eu peguei y igual a t e isolei a coordenada x. Então, a coordenada x fica em função de t e a coordenada y também. Todas elas ficam em função do parâmetro t, que é o parâmetro que a gente vai variar, tá? O que é esse t? É o parâmetro que eu vou variando aqui em cima da reta. Então, eu faço t igual a 0, 1, 2, 3, 4, né? Vou variando e vou pegando todos os pontos da reta. Isso que é o parâmetro, tá? Então, dá uma olhada, que aí eu vou finalizar a questão. E aí nós vamos ver outra. Daí eu vou ver também, amanhã com vocês, as questões lá da atividade avaliativa, tá? Eu vou ajudar vocês a fazer. Tá bom? Essa parte da geometria analítica eu vou ajudar. Aí amanhã eu vou ver com vocês. Deixa eu ligar aqui o... Tô passando tudo. Tá? Então eu vou apagar aqui e aí eu vou finalizar. Então pronto, ó. Aqui. Eu vou apagar. Aí, vocês vão ver aqui, ó. Então, eu vou reescrever aqui as duas equações, tá? Então, a equação da reta R ficou assim, dos slides anteriores, tá? Que é porque eu já apaguei, porque não cabe tudo aqui, mas ficou assim, BD mais AC vezes T, né? Esse aqui para a reta R. E a reta S vai ser igual a... Cadê? Por que eu anotei isso aqui? C sobre alfa e 0 mais menos beta sobre alfa 1 vezes t. Então, pronto, tá aqui as duas retas aqui, bonitinhas, tá? As equações vetoriais. Deixa eu colocar aqui. Equações, escrever aqui, equações vetoriais. Pronto, então agora a gente vai ver quando é que elas vão ser concorrentes. Então, a minha pergunta é, quando que elas serão concorrentes? Então, qual é a condição para que elas sejam concorrentes? Condição para que R e S sejam concorrentes. Qual vai ser a condição aqui? Então, os vetores diretores têm que ser múltiplos, não podem ser múltiplos, né? U e V não são múltiplos. Então, se eles não são múltiplos, então elas são concorrentes. Então, a gente vai pegar aqui os vetores U e V. Quem são? O vetor U, que é o vetor da reta R, é o vetor AC. E o vetor V, que é o vetor da reta S, é o vetor menos beta sobre alfa e 1. Então, a condição que nós temos que ter é o seguinte, ó, AC não pode ser um múltiplo de menos beta sobre alfa e 1.
tá bom? Então, essa é a condição. Pronto, tá aí a resposta da questão. Ok? Se esses caras aí forem múltiplos um do outro, então você tem que escolher. Porque isso aqui, gente, é uma forma geral, né? Vocês estão vendo que aqui é tudo genérico, né? A, B, C, D, alfa, beta. Esses caras são todos genéricos. Mas aí você pode escolher A e C, e beta e alfa, de maneira que esses caras não sejam múltiplos, né? O AC não pode ser múltiplo de menos beta alfa 1. Tá? Então, é isso. Então, por exemplo, se eu escolher aqui A igual a 2 e C igual a 2, por exemplo, esses caras aqui não podem ser um vetor 2, 2, pode ser um vetor, por exemplo, 3, 3. Né? Então, aqui pode ser 2, 2, 3, 3, que eles não são múltiplos um do outro. 2, 2 e 5, 5, por exemplo. Então, você vai escolher esses caras aí, o A, C, o beta e o alfa, tá bom? Mas aí a relação entre eles é a seguinte, essas coordenadas aqui não podem ser múltiplas dessas. Essa é a resposta da questão, tá bom? Ok? Vejam aí que eu vou apagar isso e eu vou fazer outra questão. Vamos pegar agora aqui. Cadê? Olha lá, vamos pegar agora. Posso apagar? Então, isso aqui é trabalhando retas no plano, beleza? Então, deixa eu salvar aqui. Aí eu vou limpar tudo, ó. Eu vou vir aqui a questão 2. Então, olha lá. Eu vou pegar aqui, vou colocar aqui a reta R, dada pelo 1, 4, 4, mais 1, 2, 3, vezes T. E aí a reta S, eu vou pegar aqui 2, 5, 1, mais 2, 4, 6, T. Tá bom? E daí eu quero saber qual é a posição relativa entre essas retas, R e S, tá? Então, a minha pergunta é, qual é a posição relativa entre as retas R e S? Então, ó, antes de escrever, eu vou voltar lá no fluxograma para vocês verem, vou deixar aí, ó, aqui. Tá, mando sim os conteúdos, mando. Apesar de estar descrito no próprio PowerPoint, mas eu mando. Aí a gente vai vir aqui, ó, cadê o PowerPoint? Cadê o nosso PowerPoint? Olha lá, então vamos aqui no fluxograma. Então, o que a gente precisa responder? Ó, a reta agora é uma reta no espaço, né? Que vocês viram que tem 3 coordenadas. Então, a gente tem que responder essa pergunta aqui, ó. Esse determinante aqui é igual a 0? Se sim, a gente vai cair desse lado aqui do fluxograma. Se não, a gente vai cair desse lado aqui, retas reversas. Então, a gente tem que observar essa condição aqui. Se a gente pegar os vetores U e V, né, fizer o produto misto com o vetor AB, vamos ver se isso vai dar 0 ou não. Então, vamos lá. Cadê? Gente, só um minuto. Desculpa, gente, só porque o marido chegou. Bom, então, olhando para esse fluxograma, a gente vai responder. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos olhar essa condição, vamos fazer esse cálculo e a gente vai ver se a gente vai cair aqui no não ou no sim, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e daí eu vou vir de novo para o quadro. E aí, nós vamos vir aqui... Ué, peraí. Desculpa aí.
quadro whiteboard. Cliquei errado. Pronto, whiteboard. E vamos resolver, então. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os vetores, tá? Então, assim, lembrando que a forma da reta é o quê? Ó, a gente tem que pegar o vetor diretor. O que é o vetor diretor, ó? Então, esse aqui é o vetor diretor da reta R e esse aqui é o vetor diretor da reta S. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, que o vetor, então, para a reta R, vou colocar aqui em azul, para a reta R, nós temos o quê? Que o vetor diretor vai ser o vetor 1, 2, 3, que a gente vai chamar de, perdão, de 1, tá? Vou chamar de só o só aqui. Aí, olha lá, então a reta R, a gente tem o vetor U, vai ser igual ao vetor reta R. Aqui. Para a reta R, a gente tem que o vetor diretor... Ué, parou tudo aqui? O que houve? Só um pouquinho. Parou tudo. O vetor 1, 2... Perdão, parou aqui. Mais 2, 4, 6, 8. Pronto. Então, vamos voltar. Para a reta R, o vetor é isso aqui, né? O vetor U. É 1, 2, 3, tá? E para a reta S, ó, vou fazer aqui com outra cor aqui. Vou pegar para a reta S, a gente tem, então, que o vetor V é um vetor de coordenadas, o quê? 2, 4 e 6. Estão vendo aí? 2, 4 e 6. Então, esse é o vetor V. Aqui o vetor V. Tá? Então, são os vetores diretores para a reta R e S. Então, para a reta R, a gente vai chamar o vetor diretor de U, que é o vetor 1, 2, 3. E para a reta S, a gente vai chamar de V o vetor diretor, que é o vetor 2, 4, 6, tá bom? E aí, quem que é o ponto AB, gente? O ponto AB é isso aqui, ó. Então, a gente precisa do AB. Né? Então, quem que é o AB? É o vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B. Quem que é o ponto A? Então, se a gente olhar aqui para a reta R, o ponto A é o ponto de coordenadas 1, 4, 4. Estão vendo aí? E quem que é o vetor para a reta S? É o vetor de coordenadas, que eu vou chamar de B, 2, 5, 1. Então, esse é o vetor. Tá legal? Então, olha lá. O AB vai ser igual, então, o quê, pessoal? O AB vai ser igual o vetor AB, então, vai ser o vetor que sai de A e vai em direção ao B. Então, vai ser o 2, 5, 1, menos o 1, 4, 4. Então, isso aqui vai ser o vetor 1. O que mais? 1 e menos 3. Então, tá aqui. É o vetor 1, 1, menos 3. E daí, qual é a condição que a gente tem que observar? A gente vai ter que fazer, então, um produto misto de um vetor V escalar com o vetor AB. Isso tem que ser igual a 0. Tá? Quer dizer, não é que tem que ser igual a 0. Né? A gente vai ver quanto que vai dar isso. E se der 0, a gente vai cair naqueles casos lá. Tá? Então, vamos ver quanto é que é esse produto misto aqui, tá? Então, pronto, a gente já tem o vetor U, tá aqui, o vetor 1, 2, 3, a gente já tem o vetor V, que é o vetor 2, 4, 6, e aqui a gente tem o vetor AB, que eu defini aqui, segmento de reta orientada partindo do ponto A da reta U até o ponto B da reta S, tá? Então, tá aqui, tem todo mundo. Então, agora é só fazer o produto misto. Daí a gente vai lembrar que o produto misto, a gente calcula ele pelo determinante, né? Como é que é o produto misto? Então, vocês vão colocar aqui as coordenadas de U, né? Então, vai ser a coordenada 1, o 2 e o 3, V1, V2 e V3, e colocar assim, AB1, AB2 e AB3, tá? Vocês vão pegar as coordenadas dos 3 vetores aí. Então, a gente vai calcular esse determinante, ó. Aqui vai ser o vetor determinante do vetor 1, 2, 3,
as coordenadas de U, as coordenadas de V, que é 2, 4 e 6, e as coordenadas do vetor AB, que é 1, 1 e menos 3. Então, a gente precisa calcular esse determinante aqui, tá? Vou marcar aqui em azul para vocês verem. Então, essas são as coordenadas do vetor U, em vermelhinho aqui as coordenadas do vetor V, e aí aqui eu vou marcar de, por exemplo, amarelinho, ó, aqui ó, as coordenadas do vetor AB, pronto. Na hora de estudar vocês identificam, tá bom? Ok? Então, esse determinante aí que nós vamos calcular. Vejam se está tudo certo, eu vou prosseguir, tá? Posso prosseguir? Deixa eu ver. Mas não tem vezes se tem ponto em comum para serem concorrentes. Vixe, pior que eu apaguei a questão. Não, a questão terminou. Então, elas não são paralelas, né? Não, mas então, é por exclusão, gente. Ó, voltando, vou mostrar aqui de novo o slide do fluxograma. Ó, é por exclusão. Então, a gente estava nessa situação aqui na questão 1. Então, voltando lá. A questão número 1 eram retas no plano, né? Então, eram retas coplanares. Daí é o seguinte, ó. A gente queria que as retas fossem concorrentes. Então, para que elas sejam concorrentes, essa condição aqui não pode ser satisfeita. Se essa condição é satisfeita, aí a gente cai aqui na situação de coincidente ou não coincidente. Agora, se essa condição não é satisfeita, ou seja, U e V não são múltiplos um do outro, então a gente cai aqui na situação onde esse cara aqui não é atendido, essa condição não é atendida, então, por conseguinte, as retas são concorrentes. É isso que a gente fez. Então, a gente pegou, escolheu valores ali para os nossos valores de A, B e alfa, beta, de maneira que eles não sejam múltiplos um do outro, porque daí a gente vai estar, então, tendo a situação onde as retas são concorrentes. Era disso que tratava a questão número 1, tá bom? Bom, vou finalizar aqui essa que a gente fez, então, dessa aqui, então, ó, aqui agora, apagar tudo aqui, e a gente vai fazer aqui mesmo, tá? A gente tem que calcular esse determinante, ok? Então, vou vir para cá agora. Então, eu quero fazer o determinante 1, 2, 3, 2, 4, 6, 1, 1, menos 3. Então, isso aqui é 1, 2, 1, 2, 4 e 1. Aí, vocês vão fazer, vão me ajudando aí, aqui é menos 12, aqui é mais 12, e aqui é mais 6. Menos, aí aqui tem 3 vezes 4, 12. Aí aqui 1 vezes 6, 6. E aí aqui tem 2 vezes 2, 4, vezes menos 3, menos 12. Então, olha só, esse cara vai embora com esse vai embora com esse, e o 6 vai embora com o outro menos 6. Em resumo da ópera, esse determinante vai dar 0. Então, vamos lá para o fluxograma, ó. Determinante, então, se calculou e deu igual a 0. Então, se a gente for aqui no fluxograma, olha lá. Então, a gente está vendo aqui, retas no espaço. Calculamos o determinante. Deu 0? Não, não deu 0. Então, a gente cai nessa situação. Então, se isso aqui não é igual a 0, né, se os vetores não são linearmente dependentes, então, essas retas são o quê? Retas reversas, ou seja, são retas que estão em planos distintos, tá? Então, a resposta para essa questão aqui é a seguinte. Essas retas, cadê? Antibordes, essas retas são reversas, tá? Então, a resposta para a nossa pergunta é as retas R e S são reversas.
reversas, tá bom? São reversas. Ou seja, se eu calcular aqui, né, o determinante de U, vetor V escalar AB, isso aqui deu... Perdão, isso aqui deu 0. Desculpa, estou muito doida, por isso vocês estão doidão aí. São nada de reversa, elas são coplanares. Deu 0. Aqui, zero, um zerão aqui, 0 para a professora, né? Aqui, ó. Vou botar de verde aqui, deu 0. Deu 0. Então, perdão, se deu 0, vamos voltar lá. Professora 0 para a professora. Então, aqui, olha lá. Então, aqui, então a gente satisfez, ó. Beleza, deu 0. Yes, deu 0. Se não tivesse dado 0, tivesse dado 1, sei lá, aí você ia dizer, não, elas são reversas. Mas deu 0. Ixi, então agora ela vai. Agora nós vamos cair aqui nesse fluxograma. Então, primeira coisa, nós sabemos que essas retas são coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano. Beleza, então nós já sabemos que elas são coplanares. Então, a primeira coisa que eu vou responder é que elas são coplanares. Então, vou colocar aqui verdinho. R e S são coplanares. São coplanares. Ok, beleza. Tá bom? Deixa eu dar um print aí. Se quiser dar um print, vou apagar. E agora a gente vai descendo ali no nosso fluxograma. Ótimo, esse é um ótimo exemplo, porque agora a gente desce no fluxograma e vocês vão ver direitinho. Então, eu vou apagar aqui a borrachinha. Calculamos aí o produto. Então, de fato, são LD. Então, são coplanares. Aí, agora, a minha pergunta é, são paralelos? Como é que a gente vai responder isso, né? São coplanares, a gente já viu, né? Então, são coplanares. Daí, se são coplanares, a gente cai nisso aqui, lá no fluxograma, né? São paralelos. Quando é que elas são paralelas, né? Se U e V são múltiplos, né? Se U e V, U é múltiplo de V, né? Lá o professor é múltiplo de V. Elas são paralelas. Se não for múltiplo de V, se não, elas são concorrentes. Concorrentes. Se isso acontecer, se isso aqui for verdade, daí elas podem ser coincidentes, ou não coincidentes. Tá? Mas aí vamos uma coisa de cada vez. Então, primeiro tem que ver se são paralelas ou não. Se não são paralelas, automaticamente, por exclusão, são concorrentes. Então, vamos ver. Elas são paralelas? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ver aqui pelo... Cadê? Pelo vetor diretor. Eu não coloquei isso no slide, não. Coloquei? Acho que não. Engraçado. Deu um déjà vu aqui. Parece que eu já fiz essa questão. Que tá doido. Então, vamos lá. São paralelos? U e V. Então, vamos pegar aqui. Quem são os vetores U e V? O vetor U é esse aqui, ó. Vou usar aqui as cores, né? Por U vai ser aqui para a reta E. Então, o vetor U é esse cara aqui, ó. Vetor 1, 2, 3. E aí, o vetor V, eu vou dizer aqui que é o vetor 2, 4, 6. Então, são múltiplos um do outro? Sim, claro que sim, né? O vetor V é 2 vezes o vetor U. O vetor V é 2 vezes o vetor U. Ora, se o vetor V é 2 vezes o vetor U, então as retas são paralelas, tá? Então, são paralelas. Então, por enquanto, nós temos que elas são... Então, por enquanto, nós temos que elas são coplanares e também são paralelas. Ora, se a gente caiu agora aqui nessa etapa do nosso fluxograma, então agora a gente tem que ver, finalizar aqui, ver se são coincidentes ou não coincidentes, tá bom? Daí, como é que a gente verifica isso? Então, deixa eu escrever aqui bonitinho.
Eu escrevi aqui zoado, mas é o seguinte. Escrevi aqui, então é assim. Estou só reproduzindo lá o fluxograma, tá? Então é assim. Quando é que é coincidente? Coincidente. Então vai ser coincidente se o ponto B pertence à reta R, né? Ou seja, o B da reta S pertence à reta R. E vai ser não coincidente se o ponto B não pertence à reta R. Tá bom? Aqui o ponto B não pertence à reta R. Então é isso que a gente tem que olhar aqui, ó. Vamos pegar aqui o ponto B. Então, quem que é o nosso ponto B? Deixa eu pegar aqui de puxo. Então, esse é o ponto B, tá bom? Então, o ponto B é o ponto de coordenadas 2, 5 e 1. Ele pertence à reta R? Então, a minha pergunta é essa. Se sim, coincidente. Se não, é não coincidente. Então, vamos ver, ó. Quando é que ele vai pertencer aqui à reta R? Se a gente fizer aqui t igual a 1, então a gente vai ter o vetor 2, 6 e 7, né? T igual a 1. Se a gente fizer t igual a 0, a gente vai cair no vetor 1, 4, 4. Se a gente fizer t igual a menos 1, enfim, não tem um valor de t, né? Aqui não parece ter um valor de t, que quando a gente substitua, a gente vai cair nesse vetor aqui. Tá? Não, nós não temos isso. Tá bom? Então, significa que B, ele não pertence a R. Como B não pertence a R, então a gente tem que as retas são paralelas e não coincidentes. Tá bom? É isso. Então, deixa eu salvar aqui. Com alguma dúvida, gente? Então, as retas são coplanares, são paralelas, aí vou terminar aqui de riscar, ó, coplanares, são paralelas e são não coincidentes. Então, essa é a resposta final. São várias. Tá bom? Ok? Então, deixa eu... Opa! Como saber se não são coincidentes? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Ó, então, olhando lá no nosso fluxograma, deixa eu ver. Ó, o fluxograma, ó. Não são coincidentes quando o B não pertence a R, tá? Quando o B pertence a R, são coincidentes. Aí eu não sei, eu acho que talvez você esteja perguntando no sentido assim, né? A gente, se não são coincidentes, a gente tem que tentar imaginar um valor de T mesmo, tá? Do jeito que eu fiz ali, ó. Então, por exemplo, vamos supor aqui, se, hipoteticamente aqui nesse exercício, sei lá, vamos supor que, cadê? Vamos supor que esse ponto aqui fosse o ponto, por exemplo, vamos supor, tá? Vocês já brincaram aí, né? Porque esse aqui é só uma suposição. Vamos supor que esse ponto aqui fosse o ponto 2, 6 e 7, por exemplo. 2, 6 e 7. Aí é claro que eu não sei nem se essa reta ia ser coplanar com a outra, se ia ser paralela, porque aí vai mudar o determinante, vai mudar tudo, enfim. Então, nada do que eu fiz vai valer, eu teria que fazer tudo de novo. Mas vamos supor
por exemplo, que esses caras aqui, vamos supor que esses caras fossem coplanares e fossem paralelos, né? Vamos supor, eu não posso garantir que eu tenho que calcular tudo de novo, mas vamos supor. Aí no final eu quero saber assim, são ou não são coincidentes, uma vez são paralelos? Aí tem que ver se o B pertence ou não pertence a R. Então, olha só, vocês concordam que nessa situação aqui, ó, quando eu mudei as coordenadas desse cara, vocês concordam que se eu fizer T igual a 1, então pega aqui, faz T igual a 1, por exemplo, né? T igual a 1. Se eu fizer T igual a 1, eu fico com o vetor 1, 2, 3, mais o vetor 1, 4, 4. E que vetor é esse, 1, 2, 3 com 1, 4, 4? É o vetor de coordenada 2, 6 e 7, que é exatamente esse ponto aqui que está na reta S. Então, esse ponto aqui pertence à reta R, tá? Numa situação hipotética. Tá? Então, você tem que imaginar um valor de T, que quando você multiplica aqui, né, na sua equação R, você vai cair exatamente no ponto da reta S. É isso que eu estou fazendo. Esse é o macete, tá? Mas aqui é só uma suposição, porque se eu mudar as coordenadas, eu mudo o cálculo determinante, enfim, vai mudar tudo, tá? Deixa eu até apagar esse trem aí. Opa, não. Não coincidentes. Pronto. É isso, tá? Então, nossas respostas são paralelas e não coincidentes, ok? Então, é isso aí. Ficou claro? Tá? Você tem que procurar mesmo pelo vetor, ok? Então tá, gente. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou encerrar, não vou ficar até, né, 10 horas, 11 horas, enfim, que amanhã cedo também a gente tem aula, tá? Então, assim, eu vou fazendo em doses homeopáticas, do jeito que eu fiz hoje, tá legal? Para vocês irem assimilando, que eu sei que é muita coisa, né? É muita informação. Então, só voltando aqui rapidamente, cadê o whiteboard aqui? Então, olha só, né? Voltando aqui. Então, eu apresentei posição relativa entre as retas, tá? Então, aqui vai ter um fluxograma aqui. Daí, eu vou fazer também o fluxograma para o que nós temos que ver ainda. Então, nós vimos posição relativa entre duas retas, no plano e no espaço. Então, são os slides de 1. Cadê? São os slides de 1. Cadê? 1 a 9. Então, nos slides de 1 a 9, a gente está medindo posição relativa entre as retas. Então, a gente acabou de fazer um exemplo aí, que vocês viram, que ficou muito claro o uso daquele fluxograma que eu coloquei no final do PowerPoint. Amanhã, nós vamos fazer essa parte aqui, posição relativa entre retas e planos, e posição relativa entre planos. Aí eu vou fazer mais exercícios com vocês, tá bom? Beleza? E aí também vou fazer um fluxograma no final para a gente poder ir acompanhando. Mas o importante da aula de hoje é isso aqui, ó. Então, vocês pegam, se vocês quiserem agora, vamos acabar um pouquinho mais cedo. Então, assim, quem vai dormir um pouquinho mais tarde, pode pegar aí, tá bom? Revise isso daí, estude isso daí, tá? Eu vou colocar esse PowerPoint agora mesmo, eu vou lá atualizar esse PowerPoint, porque esse PowerPoint meu aqui tem esse fluxograma. Falei, é melhor colocar no próprio PowerPoint, que fazer um arquivo à parte, senão eu fico botando um monte de arquivo, aí vocês ficam doidos caçando. Melhor já ficar aqui no própria apresentação, porque aí você vem aqui no final e já olha, né? Então, eu vou colocar isso aqui agora, aí vocês podem, né, pegar esse restinho de noite aí e ler, estudar, refazer, tá? Recomendo fortemente que vocês refaçam, tá bom? Os exemplos. Tá legal? Vamos fazer assim, então? E amanhã a gente vê, então, posição entre reta e plano e entre planos. Tá bom? Aí a gente vai, eu vou passando em doses homeopáticas. Pode ser, pessoal? Dá uma atenção para os exercícios da lista. Eu ia agradecer, sim. Exatamente. Amanhã também vou falar dos exercícios da lista. Isso aí eu sei. Eu vou fazer a parte, então, dos planos, tá? Vou fazer algumas questões e aí eu já vou começar a trabalhar nas questões da lista com vocês. Como desenvolver, pode deixar, que amanhã eu vou dar uma trabalhada nisso daí, tá bom? Então tá, gente, vou colocar lá agora. Então, uma boa noite. Amanhã às 8h25 estarei lá, ok? Muito obrigada.
Tá, eu coloco então no mural os conteúdos da prova. Eu vou colocar. Ó, o negócio da prova, eu prefiro falar amanhã com todo mundo junto, tá? Porque eu sei que agora à noite, não sei se todos estão aqui na sala, né? Eu prefiro falar amanhã. Amanhã a gente vai conversar direitinho sobre esse negócio da prova aí. Eu tenho muitas coisas a dizer, tá bom? Então, vou encerrar aqui, gente. Boa noite, bom descanso. Até amanhã de manhã. Um abraço.